Bom dia, irmãos. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre o reino de Deus. No último vídeo, nós vimos que Satanás foi dada autoridade sobre esta terra antes de que ele caiu. Então, até hoje, ele ainda retém esta autoridade que foi dada a ele por Deus. Mas também, como vimos, Deus tem um plano recuperar este território perdido. Como parte neste plano, ele criou um homem, o ser humano, e colocou este homem na terra, no meio do território de Satanás. E ele encarregou este homem com a tarefa de ter domínio sobre a terra. Então Adão foi uma ameaça direta a Satanás, porque Deus deu ele a tarefa de dominar o mundo, que já tinha um príncipe. Então, como já sabemos, Adão não conseguiu cumprir a tarefa. Mas Deus não desistiu. Ele ainda tem este objetivo: recuperar a terra do domínio das trevas. Então ele mandou o Filho, Jesus Cristo, o ungido de Deus, e ele venceu o inimigo. Ele venceu vivendo uma vida reta e pura, sem pecado. Ele resistiu todo e qualquer tentação do inimigo. Parece que Satanás não está sozinho. Ele tem seus hostes. Ele tem outros espíritos malignos, outros anjos caídos, junto com ele, reinando sobre a terra. E estes seres malignos também têm que ser vencidos por Deus. E qual é o plano de Deus? Vencer estes inimigos. Também este plano envolve homens. Deus quer que nós, o povo dele, os crentes, vencemos os espíritos malignos nos lugares celestiais. E como podemos vencê-los? Claro que é pelo poder de Jesus. Jesus em nós é o poder pelo qual a gente vai vencer os anjos caídos. Então, vimos que Deus chamou seres humanos cristãos para tomar os lugares destes seres malignos. Hoje em dia, os anjos caídos, junto com Satanás, estão reinando sobre a terra. Tem tanta gente imaginando por que o mundo é tão ruim, cheio de coisas ruins, cheio de mal, cheio de assassinos, cheio de morte, cheio de doença, cheio de injustiça. Por que o mundo fica assim? Porque os soberanos, os seres que estão reinando sobre a terra, são maus, são malignos. Então, por consequência disso, o reino também é mau. Porém, Deus tem um plano para substituir estes líderes atuais com o povo dele. Mas, para conseguir fazer esta troca de liderança, nós temos que vencer os espíritos malignos. Como podemos vencê-los? Como é possível? É possível em resistir à tentação. Estes espíritos malignos sabem bem mais do que crentes que nós somos chamados para substituir para eles, para tomar os lugares de autoridade deles, para tirar eles das posições de autoridade que eles têm. Então, eles estão sempre lutando contra crentes. Por quê?
para demonstrar a Deus que não estamos qualificados substituir para eles, que eles ainda têm poder sobre nós. Eles estão ganhando a batalha. Eles estão trabalhando, sempre inserindo pensamentos em nossas mentes, dando impulsos em nosso ser, tentando induzir a gente a pecar. Eles estão constantemente atacando crentes com vários impulsos e sugestões, tentando induzir nós a pecar. E quando pecamos, eles vão correndo para o trono de Deus para nos acusar. A Bíblia fala que os espíritos estão nos acusando diante de Deus dia e noite. Por que estão gastando tempo nos acusando? Para demonstrar para Deus que nós não estamos qualificados a substituir para eles. Que eles estão vencendo. Eles estão ganhando o jogo. Não é possível para um crente pecador substituir para um espírito maligno, porque são na mesma laia. O espírito maligno ainda está vencendo este crente. Ele está apto de induzir este crente a cair e pecar. Então, estamos envolvidos diariamente numa batalha para quem vai reinar sobre esta terra. Muitos crentes não são cientes desta batalha. Entendem que tem desafios, entendem que tem tentações, mas eles não entendem o porquê disto. Por que coisas são tão difíceis? Por que a vida tem tanto desafio? Por que eu sofro tanta coisa? Porque Deus está te preparando reinar nos lugares dos espíritos malignos. A gente não sabe quantos destes anjos caídos existem. A Bíblia não nos fornece o número exato, mas faz sentido que Deus ia precisar um número igual de crentes vencedores. Quando digo crente vencedor, estou falando em crente que consegue viver numa maneira justa e pura, no meio de muita tentação, desafio e até sofrimento. Um crente que na vida dele venceu o inimigo, venceu os espíritos malignos que estão atacando ele, tentando vencer ele e provar para Deus que este crente não é qualificado para substituir por ele. Mas, ao longo dos anos, desde a morte e ressurreição de Cristo, Deus tem tido muito vencedor, muito crente vitorioso, muito crente que resistiu tentação, que passou pela aflição, sofrimento e tentação sem cair, e assim venceu os espíritos malignos e ficou qualificado a reinar com Cristo. Agora existe um número específico que a gente não sabe destes seres. E logo, nossa esperança é que o mesmo número de crentes vão completar sua carreira em fé. Um número igual de crentes vão vencer os inimigos, vão viver uma vida justa e pura, para que o reino deste mundo pode ser transferido a Cristo e os santos, os vencedores dele.
Vamos ler um trecho agora do livro de Apocalipse. Apocalipse 12, 1 a 12. Então um sinal tremendo apareceu nos céus. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela tinha um filho em seu ventre e gritou, estando em trabalho de parto e com penosas dores para dar à luz. E outro sinal apareceu nos céus. Surgiu um enorme dragão vermelho com 7 cabeças. Havia 10 chifres em uma das cabeças e 7 coroas, uma em cada uma das cabeças. E sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E o dragão se pôs em frente à mulher que estava prestes a dar à luz, para que, assim que desse à luz, ele pudesse devorar seu filho. Então ela deu à luz um filho, um varão, que vai governar todas as nações com cetro de ferro. Mas seu filho foi tomado por Deus até o seu trono. E a mulher fugiu para uma região erma, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que possam cuidar dela lá por 1260 dias. Este evento iniciou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos saíram para batalhar contra o dragão. Então o dragão e seus anjos lutaram contra eles, mas eles não prevaleceram. Tampouco o seu lugar no céu foi encontrado a partir daquele momento. Então o enorme dragão, a velha serpente, aquele que é chamado o Diabo e Satanás, foi lançado fora. Este enganador de todo o mundo foi lançado na terra e seus anjos foram lançados junto com ele. E ouvi uma alta voz no céu dizendo: Agora a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu ungido vieram, pois o acusador de nossos irmãos foi derrubado, aquele que os acusou diante de Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas, até o ponto da morte. Assim, alegrem-se, ó céus, e aqueles que vivem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu sobre vocês com tremenda raiva, sabendo que ele tem apenas um curto período de tempo. O capítulo tem tudo a ver com nosso assunto atual. Aqui estamos apresentados com uma visão muito interessante. Vimos uma mulher grávida. E ela vai dar à luz a alguém que vai reinar as nações com o cetro de ferro. Então muita gente acha que isso é Jesus, porque Jesus realmente vai reinar sobre a terra com cetro de ferro. Porém, há outra possibilidade. Jesus fala no início do livro de Apocalipse: quem vence, eu vou conceder reinar sobre a terra com o cetro de ferro. Então, além de Cristo, tem outras pessoas que vão reinar com o cetro de ferro. Estas pessoas são pessoas vencedoras. Jesus falou: quem vence, eu vou conceder reinar com cetro de ferro. Então, este homem, varão, filho e varão, pode ser um grupo de vencedores. Com o decorrer da visão, nós entendemos que este filho e varão não é Jesus, porque a mãe, a mulher que dá luz a ele, foge para o deserto, para um tempo. Este tempo é 1260 dias. Mas Maria, a mãe de Jesus, logo depois da ressurreição de Jesus, estava no cenáculo com outros 120 discípulos. Então Maria não fugiu para o deserto. Então ela não é a mulher nesta visão. A mulher nesta visão provavelmente é um grupo, talvez a igreja, que está hoje em dia em dores de parto,
tentando produzir vencedores. Interessante que, no decorrer desta visão, o filho varão é revelado como um grupo. Vamos olhar neste versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas, até o ponto da morte. Nota bem aqui, irmãos, como o filho singular, no início desta visão, se torna eles, plural. Parece que é uma só pessoa, mas no decorrer da visão, o filho é revelado como um grupo eles, de vencedores, que estão preparados a reinar com Cristo quando ele senta no trono aqui na terra. A chegada deste homem varão nos céus provoca uma guerra. Isso é muito interessante, irmão. De repente, houve uma guerra nos céus e Miguel e os anjos dele lutaram contra Satanás e a equipe de anjos dele. Pensa nisso, irmãos. Se Miguel poderia expulsar Satanás do céu, pode lutar contra ele e jogar ele fora, por que ele não tem feito isso já? Porque ele espera até o final dos tempos. Mas há um evento que providenciou para ele a oportunidade, que deu a ele a autoridade de jogar fora Satanás e os anjos dele. E que foi este evento? Foi a chegada no céu dos vencedores, do homem varão. Por quê? Porque estes homens, durante as vidas dele, venceram o inimigo. Eles qualificaram substituir para os anjos caídos. Então, quando ele chega no céu, Miguel tem este direito de jogar Satanás fora. Antes da chegada desta equipe, ele não pode fazer nada. Mas uma vez que os homens, que por meio das vidas deles demonstraram fidelidade a Deus, no meio de todo e qualquer tentação, e ganharam, assim, a vitória sobre Satanás e os anjos caídos, isso dá licença para Miguel jogar Satanás fora dos céus. Aleluia! Que evento maravilhoso seria isso! Finalmente, a autoridade deste terra vai ser transferida a Cristo. Vamos ler esse versículo juntos. Depois que Satanás foi lançado fora, nós lemos: E ouvi uma alta voz no céu dizendo: Agora a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu ungido vieram. Pois o acusador de nossos irmãos foi derrubado, aquele que os acusou diante de Deus, dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até o ponto de morte. Então Jesus, claro, venceu o inimigo. Mas, irmãos, também ele pode vencer por meio de você. Nós, igual a Adão, não temos a mínima chance de vencer um ser tão poderoso e inteligente, igual Satanás, ou os anjos caídos. Não temos chance. Porém, em nós habita Jesus Cristo, o vencedor original. E ele pode vencer por meio de você todo e qualquer
tentação. Não importa se você é fraca, se você está cheio de medo, se você está sofrendo, não importa nada disto. Porque Jesus, o Filho de Deus, vive em você e Ele já venceu. Se você entrega sua vida, seu viver totalmente a Ele, se você ceder controle da sua vida completamente a Ele, Ele pode vencer em você. Ele vai ganhar a batalha. Não estou dizendo que vai ter uma vida de mordomia. Vai ser difícil, vai. Vai enfrentar sofrimento e dificuldade, vai. Isso faz parte da batalha para o controle deste terra. Satanás não está dormindo. Ele está agindo toda hora tentando manter o território dele, manter a autoridade dele. Mas, por meio de homens fiéis, homens entrando no reino de Deus hoje, submetendo ao governo de Cristo hoje, Jesus está vencendo os hostes malignos nos lugares celestiais. Deus está chamando você a fazer parte desta equipe. Deus está chamando todos os seus filhos a entrar nesta batalha e deixar que Ele ganhasse a vitória por meio de você. Em você, Ele vai repetir a vitória. Irmãos, talvez não escolhemos entrar nesta batalha, mas você foi escolhido por Deus. E quando Deus te escolheu, Ele escolheu com a pretensão mostrar a sua vitória por meio de você. Não há tentação demais, não é nada difícil demais, porque Jesus já passou por tudo e venceu, e Ele está em você. Aproximar o trono de Deus para obter graça na hora de dificuldade, desenvolver uma intimidade com Deus, desenvolver uma comunhão que vai nutrir seu homem espiritual, desenvolver um relacionamento com Jesus, através de qual Ele vai fortalecer seu espírito, para que na hora de dificuldade e tentação, você pode vencer. Você pode passar pelo fogo sem queimar. Você pode passar pela tentação sem cair, porque Deus, Jesus está em nós e Ele é a esperança da glória. Não olha para você mesmo. Olhe para cima. Olhe para Jesus, o vencedor original. Fixar sua vista em Jesus. Ele já foi diante de nós e ganhou a vitória. E Ele vai ganhar em você também. Submeter sua vida a Ele. E Ele vai mostrar a vitória dEle em sua vida. Amém, irmãos? Estamos numa batalha, mas não perca coragem. Deus está em você. O Deus do universo vai te fortalecer e fazer você viver na vitória dele. Amém.